Olá, sabia que quando você faz o uso de qualquer remédio ele passará nos seus rins e pode acabar prejudicando eles, causando uma insuficiência renal? Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Gabriel Soares e antes de começar esse vídeo, clique no botão de inscrever-se para não perder nenhum conteúdo novo. Nossos rins são responsáveis por eliminar toxinas e também o excesso de água para poder regular nossa pressão. Então, quando ele fica comprometido, isso pode causar um sério problema para a nossa saúde. Por isso é muito importante saber quais remédios são prejudiciais para ele, mesmo que você esteja urinando normal e que sua creatinina seja muito boa. Caso seus rins já estejam ruins e você continua realizando o uso desses remédios, você pode piorar eles ainda mais, precisando então de uma hemodiálise ou até mesmo de um transplante renal. Gabriel, quais são os fatores de risco que podem agravar ainda mais e que eu devo ficar atento? Se você tem uma idade acima dos 60 anos, se você não ingere uma quantidade correta de líquido por dia, se você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto e aqueles que têm o costume de ingerir muita bebida alcoólica, essas pessoas têm um risco bem maior de poder prejudicar os seus rins. Então vou falar agora dos 8 piores remédios, sendo que o último que irei falar é o pior deles. Então fique até o final. Não se esqueça apenas de parar o remédio só caso seu médico diga, tá? O 8º remédio da lista são os antivirais. Alguns deles, como valaciclovir ou aciclovir, prescritos para herpes, podem causar uma inflamação e inchaço nos seus rins. O antirretrovirais também, para poder tratar o HIV, podem gerar uma lesão a nível renal. Então, caso você necessite tomar eles, nunca se esqueça de tomar mais água para poder manter sempre o seu corpo hidratado. O 7º remédio da lista são os antibióticos. Um exemplo é a gentamicina, neomicina, Bactrim, vancomicina, ciprofloxacino, nos quais podem causar inflamação e inchaço e o surgimento de cristais que podem obstruir a passagem da urina. Então, fique sempre atento na dose correta para ser tomada, evitando a piora das lesões dos seus rins. O 6º remédio prejudicial são os remédios para azia e gastrite. Através de um estudo foi comprovado que o lansoprazol e o omeprazol, por exemplo, usados a longo tempo, podem contribuir para o surgimento de uma lesão nos rins. Então fique de olho nesses remédios, tomando apenas quando realmente for necessário, de acordo com a prescrição de seu médico. O 5º fármaco ruim para os seus rins são os utilizados para triglicerídeos, como fenofibrato, ciprofibrato, por exemplo. Então tome cuidado com a sua utilização, pois podem piorar a função dos seus rins e por isso não são muito indicados. Você está gostando desse vídeo? Então clica no botão de like rapidinho. O 4º remédio que não faz bem para seus rins são os remédios psiquiátricos, como por exemplo a quetiapina, olanzapina, o lítio. Em hipótese alguma você deve parar de tomar esses remédios antes de poder consultar o seu médico, pois se ele prescreveu, não tem nenhum problema. O top 3 da nossa lista de remédios que pode prejudicar os seus rins são os contrastes. Quando você for realizar um exame como a tomografia, antes disso, certifique-se que sua função renal está saudável, pois caso contrário, o contraste pode piorar ainda mais seu problema renal. No top 2 dessa lista estão os diuréticos. Eles são remédios maravilhosos para poder regular a pressão alta, para ajudar na insuficiência cardíaca, mas não podemos esquecer que eles podem causar uma desidratação no corpo, por eliminar muito líquido, não sendo tão bom para os seus rins. Alguns exemplos desses diuréticos são indapamida, hidroclorotiazida, clortalidona e também a furosemida, chamada de Lasix. Então não se esqueça sempre de se hidratar e continue tomando eles caso seu médico tenha passado para você. Quais desses remédios falados você faz o uso? Deixa aqui nos comentários para eu poder saber. O top 1 e um dos piores são os anti-inflamatórios. É isso mesmo que você ouviu. Os anti-inflamatórios como ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno podem não ser nada bons para os seus rins quando são usados mais frequentemente. Quem nunca teve uma dorzinha muscular nas articulações ou até mesmo aquela dor menstrual? Esses remédios podem até resolver essas dores, mas diminuem o fluxo de sangue para os seus rins, com isso podendo causar uma insuficiência renal. Gabriel, quais são os analgésicos mais seguros para eu poder utilizar se eu tenho insuficiência renal? Dipirona e o paracetamol. Mas sempre busque a opinião de seu médico antes, tá bom? O que fazer para poder evitar então insuficiência renal?
Sempre beba mais água para evitar a desidratação, evite ou diminua a ingestão de bebida alcoólica e mantenha sempre a pressão controlada, para assim evitar lesões sérias nos seus rins. Você gostou desse vídeo? Então compartilhe ele para seus amigos, familiares e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!